Shalom, a paz do Senhor, igreja do Senhor. Aleluia! Glória a Deus. Coloque-se de pé. Aleluias. Feche os seus olhos, se conecte com Deus. Expõe o teu coração, o teu anseio. Ora ao Senhor. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração. Só o Senhor me conhece. Ore para que Ele fale ao seu coração. Espírito Santo de Deus, eu te louvo, Senhor. Eu te louvo, ó Pai, pela oportunidade, pelo presente que é hoje. Eu te louvo, Senhor, pelo ar que eu respiro, Pai. Eu te louvo, ó Pai, pela Tua presença. Eu te louvo, ó Pai, pela alegria da salvação. Eu te louvo, Senhor. Sou grata, Senhor. Sou grata, Senhor, por poder estar em Tua casa. Sou grata, Senhor. E nessa noite, ó Pai, nós queremos colocar, Senhor, no nosso coração, ó Pai, sensível, como uma terra boa, ó Pai, para ouvir a Tua palavra, que é uma semente, Senhor, incorruptível, que transforma, que é libertadora. Senhor, unge os nossos ouvidos para que possamos ouvir, ó Pai, a revelação da Tua palavra, que o nosso coração se renda, ó Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor se levante, ó Pai, a favor de cada um de nós aqui, e dá ordem aos Teus anjos, Senhor, para ministrar, Senhor, a nosso favor. Senhor, que lute, que nos defende, ó Pai, nos proteja, Senhor, de todo ataque do maligno, ó Pai. Senhor, levanta-te, ó Deus, despeça os nossos inimigos que fujam diante de Ti, sejam amarrados, ó Pai, em nome de Jesus, toda força, ó Pai, que se levanta, ó Pai, contra a palavra, conhecimento do Senhor, ó Pai. Nós resistimos agora, ó Pai, em nome de Jesus, e declaramos, ó Pai, a liberdade somente do Teu Espírito Santo, ó Pai, no nosso meio, para a glória e honra do Teu santo nome. Amém. Glória a Deus, pode se assentar. Nós estamos na campanha os 7 olhos da unção, e hoje é o óleo, a unção acácia. E só para voltar um pouquinho, né, nas escrituras, essa madeira de acácia, ela foi utilizada em muitos utensílios no tabernáculo. E, na verdade, na construção do tabernáculo, não só a Arca da Aliança, o altar do incenso, a mesa da proposição, mas também as varas que carregavam, né, esses utensílios, e também como suporte, coluna, estrutura mesmo, né, a base e estrutura do tabernáculo. E, pesquisando um pouquinho sobre essa árvore, eu pude ver, né, que a sua madeira, ela era bem resistente, dura, e também, em algumas espécies, não era só uma, né, havia muitas espécies, algumas até mesmo retorcidas ou com espinhos. E hoje eu queria falar algo sobre força. 2 tipos de força. Porque essa madeira, ela tinha essa característica. Ela era bem resistente. Ela tinha uma força. Durava anos. E ela não pereceu num deserto, né? Enquanto estrutura ali do tabernáculo, até mesmo pelo aquilo que foi construído através dela. Mas eu queria falar hoje, algo que Deus falou comigo nessa semana e tem me ensinado há alguns tempos, sobre força. A força humana e a força do poder do Espírito de Deus. Amém? Eu queria falar de hoje
Qual é a força que o Senhor quer para nós? O óleo, a unção que o Senhor quer derramar sobre nós é a unção que quebra todo jugo. É uma unção que liberta, que despedaça todo jugo e te liberta, te faz ser livre. E sobre esse poder que nós lutamos ou não lutamos, mas o Senhor quer nos transformar através de uma força que nos vence. E a força, o poder, o revestimento do Espírito Santo. Amém? Você se conhece? Você se conhece. Mas tem vezes que nós não nos conhecemos e que nós precisamos da ajuda do Espírito Santo, né? Você já ficou assim, nossa, os meus olhos se abriram, eu me vi. Pois é, a gente precisa todos os dias da ajuda do Espírito Santo para se enxergar, para ver onde está a dureza do nosso coração, aonde está a resistência que não me permite se render ao senhorio, ao poder, e essa unção que vem de Deus. E eu gostaria de estar lendo o Salmo 92, e depois eu vou falar um pouquinho sobre essas forças. Salmos 92 diz assim: bom é louvar ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, o Altíssimo. Para de manhã anunciar a tua benignidade e de todas as noites a tua fidelidade, como instrumento de 10 cordas, com o saltério e com a harpa de som solene. Pois tu, Senhor, me alegrastes pelos teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos. Com grandes... Perdão. Aleluias. Glória a Deus. Parei no 6, né? Terminei o 5? Quão grandes são, Senhor, as tuas obras, muito profundos são os teus pensamentos. O homem sensato não conhece, nem o louco entende isto. Quando o ímpio crescer como a erva, e quando florescerem todos os que praticam a iniquidade, é que serão destruídos perpetuamente. Mas tu, Senhor, és o Altíssimo para sempre, porque eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão. Serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Porém, tu exaltarás o meu poder como o do búfalo. Serei ungido com óleo fresco. Os meus olhos verão meu desejo sobre os meus inimigos, e os meus ouvidos ouvirão meu desejo acerca dos malfeitores que se levantam contra mim. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos atos do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes, para anunciar que o Senhor é reto, Ele é minha rocha e nele não há injustiça. Gostaria que você se colocasse de pé, amém? Aleluias. Shuriandanasuya decanta labaxeira, andalabasur mahaxeira, andalabas. Ramashuya decanta labaxeira, andalabashuri, andalabas. Eu sei que para você chegar aqui, você venceu alguma força humana. Você venceu o cansaço, você venceu o seu dia de trabalho, você venceu algumas limitações, você venceu algumas fraquezas, você venceu aquela voz que estava lá na sua cabeça, vai dormir, vai descansar, vai assistir novela, sei lá, não sei, você venceu. Você venceu. Você permitiu que uma força te vencesse. Você se permitiu perder para si mesmo, não foi? Muitos de nós foi assim, não foi isso? Eu gostaria que nessa hora você levantasse uma oração. Não na sua força, mas na força do Espírito de Deus. Contra os teus inimigos. Eu queria que você abrisse a sua boca.
Porque hoje é uma noite de libertação, a unção será derramada, uma unção que quebra o jugo. E eu gostaria que você levantasse a sua voz. Senhor, nós queremos nos render, Senhor. Nós queremos, Senhor, em nome de Jesus, nos curvar, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, toda resistência, ó Pai, que há em nós, toda dureza, Senhor, do nosso coração, todo comodismo, Senhor, toda religiosidade, Senhor, do nosso coração, caia por terra todo eu, caia por terra, os meus pensamentos, o que eu sinto, caia por terra agora, toda emoção, toda força da alma, toda opinião, toda oposição contrária à tua verdade, Senhor, nos levantamos agora como igreja do Senhor, caia por terra os teus inimigos, fujam diante de ti os teus inimigos. Nos levantamos com a fortaleza do engano, da mentira, todo sofisma, em nome de Jesus. Senhor, quebra a dureza, Senhor, a incredulidade do nosso coração. Prevalece, Jesus, essa noite. Prevalece, Senhor Jesus, em nós. Prevalece, Senhor, vence-nos, ó Deus, nessa noite. Nos ajuda, Senhor, a perder, Senhor, para que o Senhor ganhe o nosso coração. Nos ajuda, Senhor, a perder para nós mesmos. Para nossa opinião, para os nossos conceitos, aquilo que nós chamamos de nossa verdade. Quebra, Senhor, todo princípio, ó Pai, que não é a tua palavra, que não se revele, ó Pai, na tua palavra. Quebra, Senhor, em nome de Jesus, toda força que se opõe, seja humana, seja diabólica, nós resistimos em nome de Jesus. Amado, não existe libertação se não houver rendição. Não existe libertação se o meu eu continua ali no trono. Não existe libertação se o meu eu ainda está no governo. O que eu acho, o que eu sinto, o que eu penso está no alto patamar. É o que prevalece. Não há libertação. Não há libertação se eu não reconheço que a minha vontade não é a vontade de Deus. Não existe libertação quando eu não dou nome. Pecado é pecado. E eu só sou livre dele quando ele é confessado. Aí o sangue de Jesus me purifica de todo pecado, de toda injustiça. Arabachai. Aí Jesus prevalece, aí Jesus ganha. E o diabo corre. A prisão é vencida. Toda força que parece maior não vai prevalecer. Nenhum demônio pode prevalecer na vida de uma pessoa daquela que se rende aos pés do mestre e permite que ele seja Senhor. Senhor, pode se assentar.
Deixa o Espírito Santo de Deus falar contigo. Remachuriande canta labacheia. Não, mamás. Esse salmo que falou, quem escreveu foi Davi. Nós sabemos que ele é conhecido como um guerreiro, mas também como um adorador, um homem segundo o coração de Deus. E ele conheceu muitas batalhas. E ele passou por muitas e muitas aflições, muitas adversidades, nós sabemos disso. Mas como todo homem, a gente fica observando aquele homem, aquela pessoa que a gente admira e fala assim, nossa, como ele é próspero. Nossa, como ele é bom naquilo que ele faz. Você já parou para olhar e falar assim, nossa, como é que fulano tem a vida toda torta. Porém, nossa, olha o carro. Davi também, talvez um momento da sua vida, ele ficou admirando. Puxa, eles adoram outros deuses. Eles estão cheios de riquezas de maneira imprópria, indevida. Mas mesmo assim eles prosperam. E talvez no seu coração você fica desse jeito. Eu fico, Senhor, tentando aqui te obedecer, te honrar, ser fiel. Senhor, eu não consigo isso, não consigo aquilo outro. E onde eu estou, os inimigos se levantam contra a minha vida. E você começa a combater com uma força sua. E às vezes os seus sentimentos, os seus pensamentos levam você a competir. A competir. Não, eu também tenho que ter melhor, eu consigo, eu também posso. Mas você se baseia no que o outro tem, ou no que o outro faz. E essa força que é humana, ela te faz adoecer. Ela faz que o seu coração entre numa dureza, numa incredulidade, porque você se apoia na sua força. E você quer fazer tudo, até ficar doente. Para conseguir, porque o outro, nossa, o ímpio ele consegue. Vive na iniquidade, no pecado, mas ele consegue. Só que o salmista, ele vai falar aqui, aleluias. Ele vai dizer aqui para nós, que os inimigos do Senhor, eles irão perecer. Ainda que você vê, nossa, está tudo lindo, tudo bonito. Né? Aqui está dizendo assim, misericórdia, Senhor. Quando o ímpio crescer como a erva, algumas traduções estão dizendo assim, como a grama, sabe aquela grama que cresce, que se espalha? A gente admira, né? Nossa! Aqui está dizendo assim, mesmo que cresça como a erva, que floresça, vai perecer. Vai perecer. Porém, tu exaltarás o meu poder, como o do búfalo. Eu serei ungido com óleo fresco. Algumas traduções está boi selvagem. E aqui eu fico vendo da onde que Davi ele arrancava tanta força. De onde ele arrancava tanta força para prevalecer. Prevalecer. Porque um boi mais domesticado, ele aceita o jugo, né? Ele aceita a carga. Então, ele carrega tudo. Ele não reage. Não é assim? Ele não reage, está dominado já. Ele tem força? Tem. Porém, ele não reage. Tudo ele carrega. Agora, o boi selvagem, ele, se você olhar para ele, uma paisagem tranquila. O boi selvagem, ele está ali na sua liberdade. Tranquilo na sua liberdade. Mas se alguém tentar se aproximar, ou tentar colocar um jugo sobre ele, o que ele faz? Ele vai ser aquele boi tranquilo ainda? Aquele boi que está ali desfrutando da sua liberdade, da sua força? Não. O que ele vai fazer? Ele vai se levantar. Ele vai resistir. E
é dessa resistência aqui que eu estou falando. Que Davi, ele conta que talvez na força do braço, na força, né, que o homem tem para conquistar, que a gente consegue conquistar na força, não consegue? Consegue. Nossos bens, a gente consegue, né? Adquirir umas riquezas aí, adquirir, né, algo assim de valor. Porém, ele está falando assim, o Senhor, Ele exaltará o meu poder, o poder que eu tenho, a força que eu tenho. É como a do búfalo, é como com um boi selvagem, como diz algumas traduções. Sabe qual é a força que nós vencemos? Ele está dizendo para nós, nos ensinando. Sabe qual é a força que eu sempre venci? É na força do Senhor. Então eu consigo resistir, eu consigo vencer. Não na inveja, no ciúme, nem lutando, nem competindo. Porém, na força e no poder, no revestimento do Senhor, eu recebo uma unção sobre a minha vida que quebra todo jugo. Jugo nenhum fica sobre mim. Jugo nenhum fica sobre mim. Davi, ele não ia aceitar nenhum jugo, nenhuma escravidão, ele não ia aceitar. Porque ele sabia que por mais que tinha adversidade, por mais que as forças humanas se levantavam, ele nunca foi na força dele. Ele poderia vencer Saul, mas ele não foi lá para prevalecer contra Saul. Ele tinha uma força que vinha do alto. E todos os seus inimigos tinham que fugir, porque a força que ele tinha era como de um boi selvagem. Ele não permitia sobre ele nenhum jugo, nem mesmo uma força humana que prevalecesse contra ele. E por causa disso também diz aqui, nesse versículo 10, que ele experimenta uma unção, um óleo fresco. Eu imagino um boi selvagem, um búfalo, você acha que ele está indo triste para reagir? Você acha que ele está indo desanimado para reagir? Qual é a sua força para resistir, para reagir, para se levantar, para não aceitar o jugo? E aí quando eu falo da madeira de acácia, ela é conhecida assim, por ser uma madeira dura, por ser sim, uma madeira resistente, sim. Mas eu vou dizer algo para você. Deus a escolheu. Ele a queria. Só que essa madeira, ela precisou ser transformada. Existe algo em nós, querido, que Deus precisa sim. Você tem características em você que Deus precisa sim. Mas quando Ele quer tornar você como algo de valor, de honra, de utilidade, Ele te faz passar por um processo. E esse processo não é só para mostrar a tua força humana que você pode, que você consegue. Mas para mostrar o quanto Ele pode modificar. De forma que você não vai ser vista pela sua força, mas sim pela sua beleza. A madeira de acácia, ela ali, aparentemente meio retorcida, difícil de trabalhar. A dureza do nosso coração é difícil de trabalhar, não é verdade? A nossa força é difícil de ser trabalhada. Eu vou só pegar um pouquinho para falar um pouquinho sobre poder e força. A Bíblia fala sobre Leviatã. E ele é representado como um espírito de poder, um espírito que ameaça, um espírito que se opõe a Deus, se opõe à verdade. E a Bíblia fala que somente Deus pode vencê-lo. E tem hora que nós estamos assim. A palavra no altar não entra. O Espírito Santo está tentando. Um louvor não entra. Pode pular cambalhotas, piruetas, pode descer fogo. Não acontece nada. Você vai para casa, é a mesma coisa.
Tem hora que nós estamos tão assim na nossa força, na nossa força, na nossa força, na nossa dureza, que, assim como o Leviatã, nós somos um monstro que nada nos domina. E algo que eu fiquei meditando essa semana, eu falei, meu Deus do céu, tem hora que a gente está tão assim poderoso na nossa força, né? Que a gente se opõe a tudo, até o que é de Deus. E aí nada consegue prevalecer contra nós. Nem palavra que vem do altar, nem um louvor, nada. E assim como Leviatã, meu Deus, somente Deus vai lutar contra nós. Se nós continuarmos a nossa força humana se opondo à verdade, à palavra. E a palavra diz, para a gente amar o próximo, nós resistimos. Nós fazemos algumas escolhas. A palavra diz que nós perdoamos como Ele nos perdoou, mas nós resistimos, nós não perdoamos. A palavra diz que o Senhor é aquele que cura, aquele que nos sara, mas nós confiamos somente no que é terreno, nos diagnósticos, no que o médico falou. Então, nós temos isso, uma segurança humana. Segurança naquilo que é no homem, aquilo que eu faço. Nós temos esse poder, nós tornamos poder com isso. Eu tenho poder. Eu tenho poder. Eu tenho dinheiro, eu posso. Né? Eu posso fazer. Eu tenho um título, eu posso fazer. Ah, eu tenho uma tal função, eu posso. Então, a gente fica com essa força humana, com este poder. E, às vezes, nada vai chegar aqui para transformar. Nada vai chegar aqui para mudar. Vai passar anos e anos, você é a mesma pessoa. Não muda. Mas, o Senhor, quando escolheu a madeira, Ele não estava olhando só a força, só a resistência. Mas Ele queria fazer algo mais daquela madeira. Assim, o Senhor quer fazer algo mais conosco, querido. O Senhor quer mostrar a força dEle em nós. Ele quer nos vencer. Ele quer nos vencer. Ele não quer que nós sejamos como um boi doméstico que aceita o jugo, a servidão, ou seja, do pecado, ou seja, das adversidades, seja qual for, a angústia, a tristeza, a pressão do dia a dia. E quando eu falo isso, de que o Senhor quer nos dar beleza, é que a madeira ela passou pelo processo para se tornar uma vara, para levar a arca, levar o altar de incenso, os outros também, para quando precisava montar, né? Era o poste, era o suporte. Mas você imagina ela ser colocada do jeito que ela era. Pegar aquele pau torto, aqueles espinhos. Que valor ela teria? Que valor a madeira de acácia teria? Distorcida? Com espinhos? Dentro de um tabernáculo, onde a presença de Deus viria a se manifestar. Onde a unção do Senhor seria derramada. Ela foi revestida. Depois de ser trabalhada, ser transformada em a Arca da Aliança, em ser transformada em um altar de incenso, uma mesa, ser transformada nas varas, ser transformada em colunas, em suportes. Ela precisou ser transformada, modificada, e depois ser revestida de ouro. Então, agora ela era mais do que uma força. Ela era uma beleza, ela era uma riqueza, era um valor. E ainda mais,
e habitar a unção de Deus naquele lugar. A presença de Deus naquele lugar. Você já reparou que quando você entra na presença de Deus, há força? Você já reparou que quando você continua resistente no seu pensamento, quando você continua resistente nas suas ideias, daquilo que você acha que você pensa, a sensação que você tem é que você está ganhando, mas na verdade você está perdendo. Né? Aquele momento que você acha que está por cima da carne seca, está igual o Davi está relatando aqui, né? Puxa, parece que está tudo prosperando, parece que está tudo dando certo. Mas não, é a força humana que está levando você a perecer. É uma força que você aparenta, parece um boi, mas é doméstico, não é selvagem. E o Senhor está chamando nós essa noite, queridos, para receber essa unção de libertação, para experimentar esse óleo fresco de liberdade. O óleo é derramado para nos trazer liberdade, para nos trazer alegria, para nos trazer uma força. Mas uma força que não é humana, e muito menos diabólica, mas uma força que vem do alto, que nos faz prevalecer em todas as guerras como o rei Davi, que nos faz vencer o pecado como o rei Davi, mas que também nos leva ao arrependimento como o rei Davi, e até a sua velhice, desfrutar das benevolências do Senhor. Porque aqui diz que o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Os que são plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus, e na velhice ainda darás frutos. Serão viçosos e florescentes, para anunciar que o Senhor é reto, Ele é minha rocha, e nele não há injustiça. O boi selvagem, ele é tão cingido de força, de ousadia, que ele permanece na posição dele. E o salmista nos compara a esse boi selvagem, querido. Eu queria que você se levantasse agora e começasse a orar naquilo que você está aceitando como jugo na sua vida. Que como a madeira de acácia, talvez você ache assim, bom, a minha força humana, a minha durabilidade seria o suficiente para o Senhor. Muitas vezes a gente acha que naquilo que a gente faz, a nossa força é o que agrada ao Senhor. E na verdade não, é quando a gente se rende à transformação, é quando nós nos rendemos à mão mais forte, ao braço forte de Deus, que permite nos quebrar, nos permite nos ornar, nos permite lixar, raspar. Ele faz tudo isso. E depois Ele nos enche de glória. É quando a liberdade dEle vem, porque nós somos livres. Então, se você se vê como alguém que está carregando sobre você um jugo, o Senhor quer derramar sobre você uma unção que quebra esse jugo, que despedaça esse jugo. Para você ser livre, como um boi selvagem, não como um boi doméstico que aceita e não reage. Então, que o Senhor possa quebrar as suas forças nessa noite. Que o Senhor possa quebrar sobre ti a resistência que há no teu coração. Que o Senhor possa quebrar aquela opinião que você tem como certa, mas segundo a palavra está incorreta. Olhe para que o Espírito Santo te convença, porque tem hora que nem a gente enxerga, porque a gente virou tão Deus daquela palavra, tão Deus daquela certeza, e não conseguimos submeter a verdade. E assim como a madeira, Cássia, foi transformada, algo tão belo, tão precioso, de grande valor. É assim que Deus quer. Deus quer te libertar, derramar uma unção sobre a sua vida, para que você, ao invés de cinza, você experimente beleza. Porque quando nós estamos debaixo de um jugo, vou dizer uma coisa para você, nós temos uma característica, vou dizer algo para você, infelizmente, não tem mais nem sorriso. Você já viu aquela cara que parece de plástico, dura assim? Fala, meu Deus do céu, acabou-se agora, acabou-se a alegria. O que acontece?
é o jugo, é o peso, é a raiva, é a ira, é a mágoa, é o ódio, é a falta de perdão. Sabe, mesmo com aquelas imperfeições, aquela árvore, havia falhas, ela não era lisinha, não. Mas o Senhor olhou para ela e falou: você é útil para mim. Você pode ser transformada para aquilo que eu quero. E você também, eu e você, podemos ser transformadas e transformados para aquilo que o Senhor quer. Eu não sei como é que o Espírito Santo de Deus te vê hoje, como Ele me vê hoje, porque eu tenho algo para dizer sobre mim para Deus, mas quando eu chego diante dEle, Ele fala outra coisa. Ele pode falar quem eu sou, Ele pode falar como eu estou sendo, mas Ele sempre vai falar a verdade. E eu me engano, estou sendo enganado. Ou enganando, né? Como diz as Escrituras, enganando e sendo enganado. O Senhor quer fazer você rir, sim. O Senhor quer colocar um óleo de alegria sobre a sua cabeça, sim. Mas essa alegria da libertação, essa alegria da liberdade, que você tem de dizer não na minha força, Senhor. Como diz as Escrituras, não por força, nem por violência, mas pelo Teu Espírito. Senhor, eu declaro nessa noite, ó Pai, nem por força, nem por violência, mas pelo Teu Espírito, ó Pai, que venha a libertação, Senhor. Em nome de Jesus, seja quebrado todo jugo. Em nome de Jesus, seja quebrado. Em nome de Jesus, toda resistência. Rabaxere, manabaxore, ande cantalabás. Em nome de Jesus, seja quebrada agora toda mentira, todo engano. Em nome de Jesus, todo eu que governa, Senhor, este altar. Que haja uma rendição, que haja uma permissão, Senhor, em nós, de sermos moldados, transformados, Senhor, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, começa, Senhor, a fazer essa obra no nosso coração, que se permitiu se endurecer, que se permitiu ficar incrédulo, imoldável. Somente o Senhor pode vencer a dureza do coração, somente o Senhor pode vencer, quando nós nos temos um poder, ó Pai, que não queremos ser abalado, mas tudo que tiver que ser abalado, será abalado, Senhor. Porque aqui diz que os inimigos de Davi, que parecia como um capim, como uma grama verdinha, que florescia assim de uma maneira assim, acelerada, mas pereceu. Porque não tinha a tua mão, Deus. Não tinha a tua mão, Senhor. Não tinha a tua mão, Senhor. Eu gostaria que você se levantasse como um boi selvagem e reagisse. Reagisse para dizer não. Esse jugo sobre a minha vida, não. Porque eu posso ser livre. Eu posso aceitar a liberdade, viver tranquila nos passos do Senhor. Senhor, quebra toda resistência, toda força que há em nós. Nós queremos perder, Senhor, para nós mesmos, para que o Senhor ganhe e prevaleça e nos orna, Senhor. O Senhor quer ornar você, mulher. O Senhor quer ornar você, homem. Ele quer te fazer sorrir com o óleo da alegria, com um óleo fresco, Ele quer derramar sobre a tua cabeça. Existe um óleo fresco sobre essa unção de acácia. O Senhor quer trazer o sorriso. O Senhor quer trazer o sorriso nos seus lábios. Porque o jugo, o peso, a carga que nós levamos, querido, Jesus já levou.
Ele diz que o dele é leve, o dele é suave. Então, se você está cansada, se você está cansado, você se sente oprimido por uma outra força, eu quero dizer para você que essa força não é de Deus. Se renda, se permite ser transformado. O Senhor está derramando uma unção nesta noite, para trazer beleza, para te tornar mais valoroso, mais útil, um vaso de honra. Que você possa se render à voz do Espírito Santo, se você ainda escuta o Espírito Santo. Se a palavra e aquilo que você está mantendo na sua força e guardado na sua força, eu quero dizer para você, renda-se. Renda-se. Porque isso te faz perecer. Davi não foi vencido. Só houve um momento que ele foi vencido. Quando ele descansou, parou, não foi para a guerra. E os seus olhos desejou o pecado. Mas esse mesmo homem, quando foi confrontado pelo seu pecado, ele se levantou como um boi selvagem. Ele resistiu. Ele se levantou e continuou vencendo as suas guerras no Senhor. Continuou prevalecendo com o Senhor. Ele não ficou ali caído. A sua queda não permitiu que parasse na sua vida a obra de Deus. A glória de Deus, a honra de Deus continuou sendo derramada na vida de Davi. Oh, xarabachore nalabachê.